Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós confiamos. Nós confiamos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá, não temerá o nosso coração. A esperança, ela é Jesus, ela é Jesus. Deus é por nós, Ele é por nós, Ele é o nosso vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não, 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 não. Confiando em nosso Deus, aleluia, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Oh, meu Deus. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há.
seus inimigos cairão. Nosso Deus, Ele é mais forte, Ele é mais forte. Tudo Ele pode, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, diga confiando, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na minha mente eu não serei abalado, não seremos. Na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, nos meus sentimentos, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez dando sequência à nossa série de estudos sobre o fruto do Espírito. Lembrando aos irmãos que fruto do Espírito, no singular, representa um único fruto, que é o amor, que se subdivide ou se manifesta através de todos os outros frutos, ou todos os outros segmentos dos frutos do Espírito. Falamos sobre o amor, falamos sobre a paz, falamos sobre o gozo, sobre a bondade, sobre a longanimidade, e agora falaremos sobre a benignidade. A benignidade, segundo o dicionário, é a característica daquele que transmite a bondade, ternura e a serenidade em suas atitudes e nos seus comportamentos. É a bondade para com as outras pessoas. Em outras traduções, a benignidade também é conhecido como amabilidade, que é a capacidade de suportar pessoas difíceis. Este fruto ele é de extrema importância na vida do cristão, visto que através da benignidade nós conseguimos transmitir bondade, conseguimos transmitir serenidade através das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Lembrando que os frutos do Espírito são a manifestação do caráter de Cristo através das nossas atitudes, do nosso modo de proceder, da nossa conduta, do nosso procedimento em relação às outras pessoas. Citando na Bíblia um exemplo clássico de benignidade, eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e no versículo de número 36, que fala sobre uma discípula nos tempos dos apóstolos, que deu um grande exemplo da manifestação da benignidade, que é Dorcas. Vejamos a palavra de Deus. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas.
esta estava cheia de boas obras e de esmolas que fazia. Versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles, quando chegou, e levaram-no ao quarto. E todas as viúvas a rodearam chorando e mostrando as suas túnicas e vestes que Dorcas havia feito enquanto estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou ela viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Observamos, irmãos, que Dorcas é um grande exemplo da manifestação da benignidade. Diz a palavra de Deus que nos tempos primitivos da igreja, ela confeccionava roupas para aqueles que precisavam de alguma ajuda no que diz respeito ao vestuário. Quando Dorcas adoece e vai a óbito, a igreja é grandemente abalada porque sente a falta, a ausência da manifestação da benignidade que se manifestava através da vida desta mulher. Esta mulher, ela era a benignidade, a bondade em forma de gente. Quando você pensava em uma pessoa boa, os irmãos se lembravam de Dorcas. Quando você lembrava de uma pessoa generosa, que se preocupava com os outros, que se preocupava com a necessidade dos outros, que se preocupava como estavam a vida dos outros, você se lembrava de Dorcas. De modo que quando aquela mulher vem a óbito, toda a igreja sente a sua falta e manda avisar um dos pais da igreja, um dos pastores da igreja, Pedro, que tomando conhecimento vem até Jope e presencia aquela situação de grande consternação dentro da igreja. As pessoas levantavam as suas túnicas, as pessoas mostravam as suas benfeitorias, as pessoas mostravam as suas boas obras, mostravam: olha só o que Dorcas fez para mim. Olha só como Dorcas me ajudou quando eu estava passando por alguma dificuldade. Olha como esta mulher me socorreu. E agora nós perdemos esta dádiva. Nós perdemos esta mulher que nas suas atitudes se parece com o mestre. Por quê? Porque a bondade e a benignidade se manifesta através das suas atitudes. Pedro leva Dorcas para um quarto à parte, ajoelha-se diante de Deus, roga o seu favor, a sua graça e a sua misericórdia. Acredito eu que Pedro lembra-se dos momentos em que esteve com Cristo durante o ministério terreno, quando ele separa aquela grande multidão que estava na casa de Tabita, que estava na casa de Jairo, e leva ele, Tiago e João ao quarto, e ali Jesus diz para aquela menina: levanta-te. O Espírito de Deus reporta aquelas palavras ao coração de Pedro. E Pedro, tomado de uma comoção, ordena que aquela mulher se levante e traz ela à presença da igreja. E a Bíblia diz que muitas almas se converteram ao Senhor por causa da ressurreição de Dorcas. A igreja teve grande dificuldade de lidar com aquela situação, porque a igreja olhava: onde está a benignidade? A benignidade está ali naquela mulher. Aquela mulher, ela é a benignidade andando, ela é a benignidade agindo. Dorcas não pregava, Dorcas não cantava, Dorcas não ensinava, Dorcas não falava em línguas, Dorcas não profetizava, mas o caráter de Cristo
se manifestava através da vida daquela mulher. Dorcas agia, Dorcas socorria, Dorcas conseguia ver a necessidade das pessoas. Por isso, irmãos, a benignidade é um fruto do Espírito indispensável em nossas vidas. Outro exemplo de benignidade na Bíblia, Jesus cita na parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela manifesta a benignidade de Deus, isto é, Deus agindo, transmitindo bondade em favor de outras pessoas. No texto de Lucas 10, no versículo 30, até o versículo de número 35, Jesus diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, retiraram-se, deixando-o que meio morto. Ocasionalmente, descia por aquele caminho um sacerdote e, vendo-o, passou de longe. De igual modo, também o levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano, isto é, um estrangeiro, que ia de viagem, chegou-se ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Essa passagem, irmãos, ela é um retrato da manifestação do caráter de Deus a favor daquele que está sofrendo. Observe, irmãos, que na passagem onde Jesus explica para os religiosos o que é o amor a Deus e o amor ao próximo, porque diz o contexto que os religiosos procuraram a Jesus para saber a respeito dos grandes mandamentos de Deus. Jesus disse, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas aqueles religiosos perguntaram, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus cita essa parábola. E nessa parábola diz que o homem estava meio que morto pelo caminho, por conta dos salteadores que o assaltaram, levaram seus bens, espancaram aquele homem e deixaram ele meio morto. Passou pelo local um sacerdote. Quem é o sacerdote, irmãos? O sacerdote é o ministro de Deus, é o representante da religião, é o homem que tinha a função de representar Deus nas suas atitudes, no seu modo de agir, no seu comportamento. Mas a Bíblia diz que o sacerdote passa de largo, porque havia um mandamento que dizia que o sacerdote não podia se aproximar de cadáver. O sacerdote, achando que aquele moço estava morto, passa de longe. O levita, também um representante da religião, passa de longe. Mas o estrangeiro, o samaritano, se aproxima daquele homem, socorre ele, ata as suas feridas, leva ele para a estalagem e disse, olha, cuida dele. E quando eu voltar, eu dou aquilo que for necessário para este homem. Irmãos, esta palavra nos põe em xeque, porque a religião, ela não socorre aquele que está sofrendo. Ei, irmãos, você não é um homem de Deus, você não é uma mulher de Deus, porque você é evangélico. Você não é uma pessoa de bem, porque você professa a religião A, a religião B ou a religião C. Você não é uma pessoa boa, porque você está dentro da igreja. Você não é uma pessoa de Deus, porque você canta, porque você prega. Você é uma pessoa boa, quando você age a favor daquele que está sofrendo.
Quanto de nós cantamos, pregamos e verbalizamos palavras, mas quando na hora de agir a favor daquele que está sofrendo, agimos como sacerdote, passamos de largo, passamos de longe. O sacerdote passa de longe, o levita da mesma forma, mas o samaritano socorre. Nele se manifesta a benignidade, nele se manifesta o caráter de Cristo. Ei, isso é muito importante na nossa vida, que nós não sejamos meros religiosos, que conhecem todos os protocolos da religião, mas o amor de Deus não se manifesta através das nossas atitudes. O amor de Deus não se manifesta através daquilo que fazemos, daquilo que agimos. Quando vemos alguém sofremos passando de longe. Quando vemos alguém necessitados, damos a volta. Quando vemos alguém que precisa de ajuda, nós fazemos ouvidos de mercador. Mas quando alguém estiver sofrendo e você for movido de íntima compaixão, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. O samaritano consegue se colocar no lugar daquele homem que estava prestes a morrer. E no segundo momento, ele estende as mãos para socorrê-lo. Ele não representava a religião. Ele representava a Cristo, que nos socorreu quando nós estávamos perdidos. Portanto, irmãos, que sejamos benignos nas nossas atitudes, para que o caráter de Cristo se manifeste também através das nossas atitudes, do nosso modo de agir. Partindo para um outro fruto do Espírito, se não me falha a memória, o sexto fruto do Espírito, que é bondade. Bondade, segundo o dicionário, é a característica daquele que tem inclinação para o bem, qualidade das pessoas que praticam boas ações e demonstram boa vontade, boa relação a outras pessoas. Repetindo, bondade é a qualidade das pessoas que praticam boas ações e demonstram boa vontade em relação às outras pessoas. O bondoso é aquela pessoa que não consegue ficar indiferente ao sofrimento do seu próximo. Um exemplo clássico de bondade na Bíblia está registrado no livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 8 ao versículo de número 10, que é a sunamita, um exemplo clássico de manifestação da bondade, alguém que pratica boas ações e demonstra boa vontade em relação às outras pessoas. Vejamos o que o texto bíblico nos diz em relação a esta mulher virtuosa, que é a sunamita. Diz a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao versículo de número 10. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ele disse ao seu marido, e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que quando ele a nós vier, para ali se retirará. Irmãos, nós vemos como esta mulher era uma pessoa bondosa, caridosa, porque ela, vendo
E era uma mulher de um discernimento fantástico, sobrenatural. Essa mulher, quando Eliseu vinha a Sunem, ela reteve ele para tomar uma refeição na sua casa. E quando ele passava pela rua, diz a palavra de Deus que ela dizia para o seu marido: olha, eu tenho observado aquele homem. Aquele homem, ele é um santo homem de Deus. Permita-me abrir um parênteses nessa passagem e falar também sobre Eliseu. Eliseu era o tipo do homem que profetizava de boca fechada e com a boca aberta. Quando Eliseu passa, a sunamita percebe no seu andar que Eliseu era um homem de Deus. O andar de Eliseu, preste atenção, irmãos, o andar de Eliseu denunciava quem ele era. Eliseu não abre a boca para profetizar para aquela mulher no primeiro momento. Eliseu simplesmente passa pela rua e a mulher percebe no andar dele que ele era um homem de Deus e diz para o seu marido: olha, nós vamos fazer aqui dentro da nossa propriedade, porque a sunamita era uma mulher rica. Dentro da nossa propriedade nós vamos fazer uma espécie de um kitnet para este homem, para quando ele passar por aqui, nós venhamos a hospedá-lo. E diz a palavra de Deus que aquele que dá um copo d'água a um profeta de Deus receberá um galardão. Imagine o galardão que vai receber a sunamita, porque ela percebe que aquele homem era um homem de Deus, passava por ali, e ela estende as suas mãos, abre as portas da sua casa e manifesta bondade no sentido de socorrer o profeta. Dar pão para ele, faz um kitnet para ele, em comum acordo com o seu marido. E aí, diz a palavra de Deus, que ela colhe os frutos da semeadura. Porque passando os dias, diz a palavra de Deus, que Eliseu pergunta para o seu discípulo, Geazi: o que eu posso fazer por essa mulher, visto que ela tem sido bondosa para conosco? Porque diz a palavra de Deus que tudo que o homem semear, isto ele também ceifará. Então, Eliseu, através do relato de Geazi, toma conhecimento que a sunamita não tinha um filho. E ele diz: olha, no tempo determinado, o Senhor te concederá um filho. E diz a palavra de Deus que sunamita tem um filho, mesmo que o seu esposo já era velho, avançado em dias. Deus estende as suas mãos para alcançar aquela mulher. Por quê? Porque nela se cumpre a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isto ele também ceifará. Um grande presidente dos Estados Unidos da América, que eu não me lembro agora o nome dele, ele tinha uma frase que era de muita propriedade. Ele dizia o seguinte: quando eu faço bem, eu me sinto bem. Quando eu faço mal, eu me sinto mal. Eis a minha religião. A religião do cristão não é simplesmente manifesta através de palavras que são verbalizadas. A religião verdadeira é aquela que se manifesta no sentido de manifestar o fruto do Espírito, no sentido de socorrer aqueles que estão sofrendo, quer sejam necessidades espirituais, quer sejam necessidades materiais. Devemos sempre ter um olhar para o nosso semelhante, no sentido de socorrê-los nos momentos difíceis da sua vida. E com certeza, tudo que nós fizermos, nós vamos colher. Portanto, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, nesses períodos de pandemia, é importante nós termos este olhar de bondade, no sentido de socorrer aqueles que, porventura, estiverem atravessando por algum momento difícil na vida.
Passando para a fé, que ela é manifesta na Bíblia como um dos dons espirituais e também é manifesta na Bíblia como um fruto do Espírito. A fé, como dom espiritual, é a capacidade sobrenatural para a realização de milagres, de sinais, de maravilhas, de prodígio. É acreditar no sobrenatural de Deus no sentido de realizar milagres. Mas a fé como fruto do Espírito é a capacidade de tornar visível aquilo que é invisível. Hebreus capítulo 11, no versículo de número 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isto quer dizer que fé é crer para ver. Não é ver para crer, é crer naquilo que você não vê e você abraçar aquilo que você não vê como se você já estivesse vendo. Romanos capítulo 4, no versículo de número 17, a palavra de Deus vai nos relatar sobre essa questão de você ter dentro de você esta fé sobrenatural que foi gerada no coração do nosso pai da fé, que é Abraão, que creu pela fé que seria pai de muitas nações, e os milagres de Deus aconteceram na sua vida. Vejamos o que diz a palavra do nosso Deus. Romanos capítulo 4, o versículo 17 ao versículo de número 20, a palavra de Deus diz o seguinte: como está escrito, por pai de muitas nações o constituí, perante aquele o qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas já fossem, o qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já da idade de 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para cumprir. Observamos, irmãos, este texto de Romanos 4, do 17 a 20, que ele é de uma profundidade muito grande, porque ele fala que Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Observe que Deus chama Abraão, que tinha uma esposa estéril, e diz para ele: Abraão, você será pai de muitas nações. Abraão, conta as estrelas do céu. Imagine aquela noite de estrelas no céu, e Deus diz para Abraão: olha, assim será a sua descendência. A esposa de Abraão era estéril. E Deus diz para ele: você será pai de muitas nações. O tempo passa, e Abraão chega à idade de 99 anos sem ter gerado um filho. Até que no tempo determinado, Deus se manifesta a Abraão e Sara dá à luz um filho. E Abraão creu. Creu contra a esperança. Porque quando ele era jovem, era fácil crer. Mas a idade vai passando, a velhice chega. E agora aquilo que parecia ser uma possibilidade
agora se torna uma possibilidade, mas Abraão continua crendo naquilo que Deus o havia transmitido lá há muitos anos atrás. E ele manifesta a fé como fruto, acreditando no cumprimento das promessas de Deus. E Deus realiza a sua promessa na vida de Abraão, dando-lhe um filho por nome Isaque. Pela fé, irmãos, Abraão recebe Isaque. Mas observamos que Deus diz para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Conta as estrelas do céu se puderem. E eu fico imaginando o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Abraão viu apenas o cumprimento parcial da promessa, quando Deus deu a ele um filho. E ele morre recebendo parcialmente o cumprimento das promessas de Deus. Abraão não vê na sua totalidade o cumprimento da promessa de Deus, mas ele vê a continuidade da promessa em Isaque. É importante nós entendermos uma coisa. Os propósitos de Deus na vida do cristão, eles vão além, ou eles atravessam a questões relacionadas a esta vida terrena, e eles entram pelos portais da eternidade. Isto quer dizer que as promessas que Deus faz relacionadas à nossa vida, ela tem uma dimensão e um alcance muito maior do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos. Porque Abraão termina os seus dias vendo Isaque. Mas a minha mente viaja e eu imagino aquele dia em que a Bíblia diz em que diante do Cordeiro estão povos de todas as línguas, de todas as nações, que se prostram diante dele e dizem: eis o Cordeiro de Deus. Povos, homens de todas as tribos, nações e línguas. E aí, Deus diz para Abraão: na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eu acredito, eu posso ver pelos olhos da fé, Deus chamando Abraão e disse: Abraão, quando você esteve em vida, você viu Isaque. Você lembra que eu te disse para contar as estrelas do céu? Olha aí essa multidão. Vê se você pode contar. Todos eles são filhos de Abraão. Todos eles são os filhos da promessa. São eles as estrelas que eu disse para você lá atrás. E agora, lá na eternidade, Abraão verá toda a sua descendência. Isto é, nós, os que pela fé em Cristo se tornamos filhos de Abraão. Portanto, irmãos, a fé é a capacidade sobrenatural de abraçar as coisas que não são como se elas já fossem. É tornar visível aquilo que os nossos olhos carnais, aquilo que aos nossos olhos carnais são invisíveis. Então nós vamos estar concluindo aqui, na próxima semana, estaremos dando continuidade aos frutos do Espírito, falando sobre mansidão e temperança. Hoje, nós vamos concluir falando sobre a fé. Que Deus abençoe os irmãos. Até na semana que vem. Lembre-se, o fruto do Espírito é o amor que se subdivide em vários outros frutos que se manifestam através da nossa conduta, do nosso caráter, do nosso modo de agir e do nosso modo de proceder. Deus abençoe os irmãos. Vamos aproveitar essa oportunidade, fazer uma oração por você que está atravessando esse momento de
confinamento, às vezes até um pouco atormentado pelo fato de não estar podendo frequentar a igreja, de não estar podendo participar presencialmente dos cultos. É um momento difícil para todos nós, mas justamente nesses momentos em que Deus nos dá a oportunidade para olharmos para dentro de nós, revermos alguns conceitos, alguns valores, e quem sabe, ao invés de se esvair a nossa fé, quem sabe é o momento de fortalecer a nossa comunhão com Deus, através do nosso relacionamento pessoal com Ele. Quero fazer essa oração por você. Você que está se sentindo fraco na fé, você que está se sentindo debilitado, você que está pensando em voltar atrás, você cujo casamento não está indo bem na pandemia, relacionamento conjugal, no meio dessa pandemia, entrou em crise. Nós vamos orar por você também, para que Deus lhe dê graça, para você atravessar por este momento e amadurecer. Irmãos, é importante lembrarmos que são os últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando. Precisamos estar em comunhão com Deus, para que a nossa fé não venha se esvair justamente nesse momento, um dos momentos mais importantes da história da igreja, onde nós temos a oportunidade de vivenciar desafios, situações difíceis, vendo pessoas perdendo a vida em abundância, vendo colapso na saúde, vendo as autoridades não se entendendo. É importante justamente nesse momento nós entendermos como o salmista entendeu. Salmo 121, o salmista disse: elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Maravilhoso Deus que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Quero nesta noite, Senhor, nesta hora, interceder por essas vidas que estão ouvindo a sua palavra, por essas pessoas, por esses teus filhos que estão ouvindo esta mensagem, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa tocar em seus corações de forma sobrenatural, que o teu Espírito Santo possa fortalecer a sua fé, possa renová-los, ó Deus, possa dar ânimo aos teus filhos, para que eles possam, Senhor, não desfalecer na sua caminhada, não desfalecer a sua fé. Ó Deus, visita nesta hora cada um dos teus filhos, toma também em suas mãos, ó Deus, os casais, as famílias, aqueles que nesses momentos de pandemia, os seus relacionamentos estão se desgastando, estão se esvaindo, que o teu Espírito possa trabalhar de forma sobrenatural, trazendo compreensão, harmonia aos lares, aos casais. Toma a sua igreja nas tuas mãos. Toma também em tuas mãos, ó Deus, essas pessoas que estão atravessando por situações de ansiedade, de depressão. Visita agora, liberta deste mal, Senhor. Abençoa os profissionais de saúde, Senhor, essas pessoas que estão na linha de frente em combate a esta pandemia. Ó Deus, são seres humanos igual a qualquer um de nós, mas Tu és o Deus que pode dar graça aos Teus filhos, para que eles possam, Senhor, receber de Ti forças necessárias para ajudar o seu próximo. Toma as autoridades constituídas nas Tuas mãos, os presidentes, os governadores, os prefeitos. Traz harmonia para o nosso país, Senhor. Traz alento para o nosso povo. Sara a nossa terra, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Que todos digam amém. Então, até a semana que vem, que Deus abençoe a todos, onde estaremos finalizando a nossa série de estudos sobre o fruto do Espírito. Até lá, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.